Olá, olá pessoas, como estão? Bom, vamos para a nossa nova prévia. Eu vou tentar um modelo diferente, pelo motivo que eu acho que eu preciso fazer as coisas que me fazem bem e que fazem sentido para vocês. Eu sei que o modelo mais comum é o de ter palpites como prévia para uma dada rodada da NFL, uma dada semana da NFL. E eu venho fazendo isso, né? No ano passado eu fiz todas as rodadas, tal. Nos playoffs eu farei, tá? Com certeza absoluta eu vou dissecar todos os jogos, porque são menos jogos. Mas eu comecei a sentir que tem alguns jogos que, com todo respeito a alguns times envolvidos, mas que não dá para aprofundar o suficiente, porque muita gente não vai estar interessada. E ao mesmo tempo, se eu pudesse realmente fazer o que eu gostaria, o vídeo teria 1h30 de duração, que seria dissecar jogo a jogo todos os pontos. Então, qual que é a ideia? É uma mudança aqui, a gente vai voltar a fazer uma pegada estilo fantástico, assim, uma revista eletrônica. Vai ter os palpites no final, vai aparecer na tela os palpites no final, tá bom? Então se você veio para isso, fique tranquilo, no final vai ter. Eu só não vou ficar jogo a jogo dando argumentos pro meu palpite. Eu vou separar alguns jogos-chave, vai ter a zebrinha aqui, ou a zebrinha Eli, que vai aparecer também. Mas o objetivo vai ser falar duelos que podem decidir partida, histórias para ficar de olho, então narrativas, a parte tática com os duelos, boletim de machucados, também um momento histórico para contextualizar, porque a história da NFL é sempre importante. Então, a gente vai fazer um todo aqui, com um bônus. Em vez de ficar jogo a jogo, todos os jogos, palpite, etc., que meu palpite não é melhor que o de ninguém, sinceramente. Aí a gente vai fazer um teste na sexta-feira. Eu vou fazer uma prévia específica para o Sunday Night Football, Patriots e Bills, para dissecar esse jogo durante 20 minutos, só esse jogo. E aí eu vou fazer isso com os jogos que eu vou comentar cada semana, tá? Ah, por que o Monday Night Football não? Se eu odeio ESPN? Ah, não. Pelo amor de Deus, não comecem. Não comecem. A questão é que aí eu já vou estudar para os jogos que eu vou estar comentando, então faz sentido eu reaproveitar esse estudo também para fazer os vídeos aqui. Então, maior parte dos jogos que eu vou comentar vai ser Thursday Night e Sunday Night, né? Salvo uma semana ou outra, como aconteceu, mas porque teve Ravens e Chiefs, tal, e Chiefs e Eagles, enfim. Mas vai ser Thursday Night e Sunday Night, como vai ser essa semana. Eu tô com EV no Thursday Night e eu tô com EV no Sunday Night nessa semana. Então, eu vou fazer isso diferente. A gente faz esse piloto na semana. Se vocês gostarem, a gente volta na semana que vem desse jeito. Se vocês acharem que ficou horroroso, aí tudo bem, a gente repensa, mas eu acho que desse jeito vai ficar legal. Então, André, vem, entra na tela, vamos começar com as 3 histórias para ficar de olho nessa semana 5 da NFL. Bom, começando com o Thursday Night Football do nosso glorioso San Francisco Lesioners, né, numa competição feroz com o São Paulo Futebol Clube para ver quem tem o departamento médico mais movimentado. No caso de São Francisco, daqui a pouco eu vou falar sobre, o Brock Purdy não joga. Mas uma história pra gente ficar de olho é o duelo entre Sean McVay e Kyle Shanahan, 2 treinadores que trabalharam juntos. Você já deve ter visto isso aí, porque apareceu várias vezes na comissão técnica lendária de Washington lá atrás, comandada pelo pai do Kyle Shanahan. E, enfim, uma comissão técnica que deu muitos frutos para a NFL, né? Quem sabe eu faço um vídeo sobre isso aí, porque é um assunto bem interessante, né? Enfim. Voltando, lembrando que o papai Shanahan tem 2 Super Bowls e o filho, infelizmente, não, né? Isso do Kyle Shanahan tá complicado, né? A filial, infelizmente, não superou a matriz, não chegou nem perto. E aí, meu Brasil, é uma situação bastante delicada. O Kyle Shanahan vai ter que espremer essa laranja até não poder mais, porque o Brock Purdy não joga, o Kittle ainda não voltou, tem uma galera no boletim de machucados, contra um time que tem um front bastante talentoso e que vai pressionar doidado o Mac Jones. E o front de São Francisco teve problemas para pressionar o Trevor Lawrence na semana passada, depois da lesão do Nick Bosa. Matthew Stafford deve ter bastante tempo para procurar... Pucacu! Exatamente. Promete ser um jogo interessante nesse aspecto. Vamos ver, rivalidade de divisão. Muita gente acha que vai ser um sacode dos Rams, mas vale lembrar que Bills e Dolphins foi disputado até o final. Jogo de divisão é outra pegada na NFL. A segunda história também é um jogo de divisão, outro jogo de horário nobre, Drake May contra o Buffalo Bills. Os Patriots vêm de um jogo muito redondinho contra o Carolina Panthers, especialmente o Drake May, que cuidou muito bem da bola. Ele mostrou mais maturidade nessa partida, um trabalho melhor no pocket, correndo para touchdown, buscando os tight ends. O Stephon Diggs está aparecendo, não como o Stephon Diggs da época de Buffalo, aliás, lei do ex para ele, né? Poderia ser uma história mais aqui, e vai pegar o bicho-papão da divisão. A ordem inverteu, aliás, a crônica que eu fiz, que vai ao ar no pré-jogo antes do Sunday Night, é justamente sobre isso. Durante basicamente 2 décadas, o New England Patriots tinha um quarterback de elite, um quarterback da franquia, franchise quarterback, e o Buffalo Bills num deserto, procurando o seu quarterback. Depois da aposentadoria do Jim Kelly, foi assim a história de Buffalo de 96 até 2017, com 18, né? Gente, quando que o Josh Allen foi draftado? Ele é dono do Mahomes, não é?
Draft Josh Allen. Nossa, eu comecei com 18, isso, que são 5 quarterbacks, ótimo. Até 2018, quando encontrou o Josh Allen, teve um início um pouco mais tumultuado de carreira, e aí a coisa se inverteu, porque o Buffalo Bills virou o bicho-papão da divisão, vários títulos de divisão seguido, e o New England Patriots a ver navios depois da aposentadoria do seu Hall of Famer. Será que agora os Patriots encontraram o cara? Eu acho que é um termômetro para lá de interessante, até porque é o Sunday Night Football com pelo menos aí 30 milhões de pessoas ao redor do mundo assistindo essa partida. Pelo menos umas 25 nos Estados Unidos, né? Mas ao redor do mundo umas 30 milhões. É coisa pra cacete, né? A terceira coisa pra gente ficar de olho, a terceira história, é a Porta dos Esperados. Ha! Por quê? Aliás, tá passando ainda a Porta dos Esperados. Eu posso falar desse PT, será? Agora eu já falei. Enfim, tá vendo? Pra vocês, Curte vai pra Globo, não vai poder fazer as coisas que ele faz. Tá vendo? Já falei agora, já foi, vai pro ar. Baltimore Ravens e Houston Texans estão com 1-3 de campanha. Baltimore não consegue pressionar o quarterback adversário e vai enfrentar uma das piores linhas ofensivas da NFL. Será que agora vai? Aliás, uma decepção aqui está sendo o Mike Green. Será que o tamanho, nesse caso, está sendo documento? O jogador escolha aí de segundo dia do draft. Mike Green teve 16 sacks e meio por Marshall no college, não está conseguindo produzir pelos Ravens, também não está tendo uma carga tão alta de snaps. Claro, é só o início da carreira dele, mas vamos ver se essa linha ofensiva de Houston pode ser o que o doutor receitou. Adoro essa expressão que não se traduz bem para o português. Seguindo aqui, meu Brasil, coloca aí a ambulância do Madden na tela, André. Vamos falar o boletim de machucados aqui. Primeiro de tudo, o Brock Purdy está fora do jogo da quinta-feira, gravou a lesão no dedão do pé, deve ser uma lesão horrorosa, o cara não consegue andar direito, né? Jayden Daniels, expectativa é que jogue contra os Chargers, treinou neste início de semana. O Lamar Jackson não treinou nesta quarta-feira e é dúvida para o jogo de domingo contra os Texans. E o Trey Benson, running back, que seria um bom ativo para você que tem fantasy, seria o meu caso, por exemplo, né? Mas enfim, tá na reserva de machucados, lesão no joelho, tá fora então pelos próximos 4 jogos. Olho no demercado se você joga fantasy. E sim, esse é o nome dele, tá? Running back reserva dos Cardinals, que já perdeu o James Conner, tá fora do resto da temporada. Vamos então ao nosso glorioso momento histórico. Vinheta na tela, André. Bom, o momento histórico, antes da gente ir para os duelos que podem decidir e os palpites na tela, é difícil essa semana, né? Não tem tantos momentos históricos assim, aí eu resolvi separar o duelo entre Buccaneers e Seahawks, que você confere no Sport TV 3 no domingo, às 5h05. E por que eu separei esse duelo? Porque os uniformes serão os uniformes clássicos, os dois times estão completando 50 temporadas na NFL. Primeira temporada dos Bucs, aliás, medonha, né? Tanto quanto esse uniforme que eu não sei como vocês gostam. Eu fiquei muito surpreso que as pessoas gostam desse uniforme laranja, vermelho e branco do Tampa Bay Buccaneers. Vai entender, né? O gosto é subjetivo. Eu torço para os Bears, por exemplo. Deve ter gente que olha e fala, por que esse idiota faz isso? Enfim, né? Em meio a isso, essa é a temporada número 50 dos dois times. Eles vão jogar com uniformes do período. E os Buccaneers tiveram um início bem mais conturbado, né? Começaram com 0-14, eram 14 jogos na temporada regular, perderam todos os jogos. O técnico do time que veio aí de USC, do college, o John McKay, ele tinha algumas frases um tanto quanto peculiares. Eu já falei sobre no vídeo de piores times da história da NFL. Procure lá, Leandro Twin, coloca Anthony Curti, piores times na barra de busca do YouTube, você vai cair nesse vídeo aí. E aí eu falei sobre as frases lendárias dele. Uma delas acho que é a minha preferida. Ele perguntou, o que você acha da execução do seu time? E aí ele respondeu, sou a favor. Completo maluco. Os Bucs começaram com 26 derrotas seguidas. A franquia Tampa Bay Buccaneers perdeu 26 jogos seguidos no início. E o Seattle Seahawks começou um pouquinho melhor. E o ponto curioso é que o Seattle Seahawks começa em 76 na NFC Oeste, aí eles vão para a AFC Oeste. Pouca gente sabe disso, mas o Seattle Seahawks jogou de 77 até 2001 na AFC Oeste, jogando contra Chiefs, contra Raiders, contra Chargers todos os anos, né? Contra os Broncos. Aí eles mudam de divisão para a NFC Oeste com um realinhamento. O Tampa Bay Buccaneers começa na AFC Central, se não me engano, e eles vão para a NFC Central e eles viram um saco de pancada aí de Packers, Vikings, Bears e Lions nesse início de trajetória. Mas, em 1979, 3 anos depois de começar com 0-14, desse início 0-26, os Bucs, comandados pelo Doug Williams, que venceria o Super Bowl por Washington em 87, chegaram batendo na trave no Super Bowl. Chegou na final de conferência, eles perdem para os Rams. Também tinha um excelente edge rusher de Tampa, o Leroy Selmon, que foi o primeiro jogador a ser escolhido pelos Buccaneers. Do outro lado, o Seattle começa um pouquinho melhor a sua trajetória. Já em 78 tem 9-7 de campanha. E os dois ídolos aí desse time, na época, o James Zorn, quarterback, mas principalmente o Steve Largent, um dos wide receivers mais subestimados
aí da história até da NFL. É isso, a gente tem um reencontro de duas franquias que nasceram no mesmo ano, 1976, 50 anos, aí 50 temporadas de Bucks e Seahawks. Agora, nós vai para o quê? Deixa eu ver aqui, tô perdido. Vamos para os duelos. Vamos para os duelos. Bom, separei 7 duelos para a gente ficar de olho nesta semana 5 da NFL. Vamos começar com o Rob Haverstein, right tackle dos Rams, contra o Bryce Huff. Haverstein, que é dúvida, não treinou nesse início de semana para jogar contra os 49ers e ele vem sendo o pior jogador da linha ofensiva de Los Angeles em pressões. São 15 pressões cedidas. Do outro lado, o Bryce Huff vira a esperança para pressionar o quarterback por parte dos 49ers. Lembrando que o San Francisco está sem o Nick Bosa pelo resto da temporada. Especialmente terceiras descidas, olho no Bryce Huff, porque ele está aparecendo. Segundo duelo para ficar de olho é o Dillon Gabriel contra as Blitzes de Minnesota. Sim, Dillon Gabriel, que foi escolhido antes do Shadow Sanders, será o titular dos Browns contra o Minnesota Vikings no jogo em Londres. Não vamos transmitir, ok? Por favor. Seguindo, olho nisso, né? Porque o Dillon Gabriel é um quarterback um pouquinho menor, tal. Eu acho que vai dar merda isso aí pra ele, mas tudo bem. Defesa bem agressiva dos Vikings. Meu palpite, aliás, é que Minnesota vence a partida justamente por conta disso. Ponto positivo aqui dos Browns, Keyshawn Judkins, running back, tá jogando bem, running back calor, acho que a gente precisa mencioná-lo de maneira positiva. Se Cleveland conseguir aí arrancar uma vitória, seria muito por conta dele. Mas as blitzes do Brian Flores contra o calor, fui muito fã do Dillon Gabriel, não acho que ele tenha protótipo para jogar na NFL. Terceiro duelo para ficar de olho, a secundária dos Jets, que está muito mal em profundidade, contra o George Pickens. A gente ainda não deve ter o CeeDee Lamb aí para Dallas nessa próxima partida. O Dak Prescott está soltando o braço, o Pickens está aparecendo em profundidade, tanto ele como o Tolbert, mas olho especialmente no George Pickens, que é um alvo em profundidade desde a época do Pittsburgh Steelers. Quarto duelo pode decidir ficar de olho, o Jalen Hurts contra a Blitz. Não fez um trabalho ruim contra a Tampa, um time que manda bastante blitz. Agora o Philadelphia Eagles, também é da Pensilvânia, né? Enfim, o Philadelphia Eagles vai enfrentar aí outro time que manda bastante blitz, no caso o Denver Broncos, do Vance Joseph, que tem no Nick Bonito, um dos edge rushers mais subestimados da NFL. O Hurts contra a blitz neste ano, 3 touchdowns, 0 interceptações, mas só 5.7 jardas por passe. Aliás, o Jalen Hurts, quando pressionado, tem 4.9 jardas por passe. Chegou a pressão, ele está cuspindo a bola num check down. Então isso também é um pouco na conta da comissão técnica, lembrando, né? Tem que ter algum pouquinho mais de conceitos mais curtos no meio do campo. Eu continuo insistindo nisso, não é na conta do Jalen Hurts. O ataque dos Eagles, o ataque aéreo está sendo mal chamado. E eu não estou falando de maneira abstrata, porque isso aí virou moda também, né? Mas as chamadas estão ruins. Tá, o que está ruim? Qual chamada está ruim? Eu estou falando aqui, é um monte de conceito vertical, um monte de conceito isolado do A.J. Brown. Tem que parar de fazer isso aí. Você tem A.J. Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert, Saquon Barkley, pelo amor de Deus. Aliás, o Saquon Barkley pode ser um pouquinho mais utilizado no jogo aéreo, especialmente em início de partida. Quinto duelo para ficar de olho, Jackson Smith-Njigba contra os cornerbacks dos Bucks. Tem bastante cornerback machucado em Tampa. Será que o McCollum vai ser o principal responsável por marcar o Jackson Smith-Njigba? A gente fala muito de Puka Nacua, mas o Smith-Njigba está fazendo uma grande temporada e se mostrando um verdadeiro recebedor número 1. Volume bem alto para ele, e foi muito por conta dele que Seattle venceu a partida no segundo tempo contra o Arizona Cardinals, né? Especialmente aquela campanha final no último Thursday Night Football. Sexto duelo para ficar de olho, o Travis Etienne, que está jogando bem neste ano, um ataque muito bem chamado por parte do Liam Cohen no jogo terrestre, bastante criatividade, colocando o Etienne em posição de estar em campo aberto e tirar o melhor do running back aí, que estava caminhando para ser um grande bust, né? Escolha de primeira rodada, foi par aí no backfield de Clemson junto com o Trevor Lawrence, mas neste ano o Etienne está bem, vai enfrentar um corpo de linebackers que eu acho até subestimado do Kansas City Chiefs. Eles são muito bons, tá? Eles são realmente muito bons. O Chenal fez uma grande partida na semana passada. Vai ser interessante ver esse apoio de linha contra o Etienne, tá? Especialmente em campo aberto. E por fim, Sunday Night Football, Christian Gonzalez contra o Keon Coleman. Última vez que eles se enfrentaram, o Christian Gonzalez nas últimas partidas está jogando muito bem na marcação mano a mano e o Keon Coleman pode ser alternativa um pouquinho mais vertical aqui para os Bills. O Khalil Shakir geralmente joga por dentro, no slot, e o Coleman mais no perímetro. Então, se ficar burocrático esse ataque do Buffalo Bills, olho nesse duelo. O Christian Gonzalez é um dos jogadores mais subestimados da NFL neste momento. Bom jogador, bom cornerback, excelente escolha de New England na primeira rodada. Estava no passo para brigar pelo defensor calor defensivo do ano, inclusive. Vamos aos palpites, então? Tá na tela? Tá na tela, vamos em ordem, então. 49ers e Rams, eu vou com os Rams, muitas lesões em São Francisco. Minnesota e Cleveland Browns, eu vou com os Vikings. Quarterback calouro em Cleveland, vai ficar complicado contra essa defesa. Houston e Baltimore, por mais que o Lamar Jackson seja dúvida, eu acho que ele vai para o jogo e deve ser suficiente para vencer Houston em casa. Vamos ver se o pass rush de Baltimore se cresce um pouco. Miami e Carolina, deixa eu pegar a zebrinha aqui.
Miami Carolina é minha zebrinha dessa semana, tá? Por um ponto só, mas olho nos Panthers aqui que jogam em casa e eu acho que a defesa dos Panthers pode dar trabalho para o ataque dos Dolphins sem o Tyreek Hill. Uma defesa que não tá bem neste ano, mas com um elemento a menos. Talvez o Tua fora de casa cuspa a bola doidado, turnovers e tudo mais. A minha zebrinha é essa. Mas fica aí que daqui a pouco tem mais uma zebrinha. Las Vegas e Indianápolis eu vou com os Colts, estão jogando muito bem. A defesa está sendo uma defesa bem posicionada, vou colocar dessa forma, aí contra o Ashton Gent, isso pode ser um grande fator. New York Giants e New Orleans Saints, mais uma vez zebrinha, porque o New York Giants é zebra nesse jogo. Mesmo sem o Malik Neighbors, eu acho que esse time do Saints é muito frágil, cara. Eu vou errar esse palpite provavelmente, tá? New Orleans joga em casa, até tem um pouco de talento aí, mas eu vou confiar nesse front dos Giants contra o Spencer Rattler. Dallas contra New York Jets, eu vou com os Cowboys, esse aqui é fácil de palpitar, né? A defesa do Jets está perdendo o tackle, que é uma barbaridade. Denver e Philadelphia, fiquei com vontade de palpitar em Denver, sinceramente, porque os Eagles não estão me convencendo no ataque. Mas Philadelphia tem muito talento nos dois lados da bola, e é Vic Fangio contra o seu ex-time, e é Vic Fangio contra o Bo Nix. Aí eu acho que eu sou mais a defesa dos Eagles neste caso. Tampa Bay e Seattle, eu vou com a boa defesa de Seattle contra o Baker Mayfield. Detroit e Cincinnati, não precisa nem falar, Detroit, pelo amor de Deus, né? Jake Browning não dá. Washington e Los Angeles Chargers, eu acho que a defesa dos Chargers contra o Jayden Daniels, que está voltando de lesão, é o suficiente. Eu não gostei nada do trabalho da defesa dos Commanders na última partida, eu acho que deve ter bastante espaço aí para Keenan Allen, até para o Quentin Johnston e tudo mais, em profundidade. New England e Buffalo é minha outra zebrinha. Motivação? Feeling. Eu acho que esse jogo pode ser um must-win game, que os Patriots vão entrar muito mais motivados, os Bills flertaram com o jogo da feijoada algumas vezes. Feeling total, não tem justificativa. CNPJ apostaria em Buffalo com certeza. CPF aqui, que está se misturando nesse momento, porque é feeling, eu vou com os Patriots, acho que os Patriots vão dar vida nessa partida. E Kansas City e Jacksonville, eu vou com os Chiefs, a volta do Xavier Worthy foi o necessário, na minha visão, para os Chiefs destravarem esse ataque. Colocou um chip Matrix no ataque dos Chiefs. Quem pegou a referência, pegou, hein? Quem pegou a referência está com dor nas costas já. Meu Brasil, é isso. Fizemos todo o extra que podíamos. Espero que vocês tenham gostado dessa prévia diferente. Se faltou alguma coisa nessa revista eletrônica de prévia, coloca aí nos comentários. Estou aí há mais ou menos 18 minutos gravando. Eu gostei, eu prefiro fazer assim do que dar uma ênfase jogo a jogo, ficar, né, jogo a jogo com palpite. Acho que desse jeito foi mais legal. Eu falei um pouco de todos os jogos, né? Foi mais curto, mas falei. E é isso. Eu acho que eu gostei mais de fazer dessa forma, honestamente. Mas coloca aí o seu feedback, por favor. Eu vou ler tudo, prometo. É isso, tá bom? Da minha parte, fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso e até a próxima.